pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre o conto moderno, ou seja, contos que são inspirados nos contos de fadas. Eu sei que muitos vão dizer para mim, provavelmente até comentaram no outro vídeo, essa é a segunda parte daquele vídeo, né? Ah, os contos de fadas não são muito legais porque a princesa sempre precisa ser salva, né? Ou seja, o contexto é um contexto onde não tinha muito empoderamento feminino. Eu concordo com isso, é uma crítica que eu faço também aos contos de fadas, mas a gente tem que pensar que os contos de fadas, eles foram escritos numa época bem diferente da nossa, uma época, infelizmente, que ainda não se falava em empoderamento feminino, onde a mulher, infelizmente, tinha que ficar, né, à mercê de ser sustentada por um marido, ou seja, durante muito tempo na história da humanidade, o destino das mulheres era o casamento. Não concordo com isso. Acho que nós podemos e somos capazes de muito mais, né? Mas era o que era assim naquela época. Infelizmente, a gente não pode voltar no passado e mudar isso. A gente pode lutar hoje pelo empoderamento feminino, né? Acho que todas nós desejamos isso, queremos isso e lutamos por isso, né? Infelizmente, a mulher na sociedade não ganha no mercado de trabalho o mesmo que os homens, né? Assim, ainda não temos direitos totalmente iguais, mas estamos na luta. Mas o bom é que através do conto moderno, nós podemos subverter várias questões que a gente não concorda, que a gente gostaria de mudar nos contos de fadas tradicionais, não é? Então, os contos modernos são releituras dos contos de fadas, né? E se são releituras, como eu falei para vocês, a gente pode subverter muitas coisas, tratar de temas que são relevantes hoje, trabalhar a questão do empoderamento feminino, e os contos modernos, eles trazem permanências e rupturas. Permanências são coisas que o autor manteve. Então, os contos modernos, eles são escritos hoje por autores de hoje. E na hora de escrever, eles escolhem manter determinadas coisas e subverter outras, né? Então, o cenário pode ser uma permanência ou não. Porque assim, o cenário dos contos de fadas clássicos geralmente é um cenário rural, um cenário, como eu falei no outro vídeo, medieval, um cenário de castelos. Aqui o cenário pode ser urbano ou urbano e rural, né? Mesclando as duas coisas. Um exemplo disso, a gente tem aquele filme Encantado da Disney, que começa como desenho, começa no ambiente rural, começa no castelo, e de repente vai, acho que para o ambiente urbano. Se não me engano, é Nova York aquilo ali, acho que é. Não tenho bem certeza, não lembro, faz um tempo já que eu assisti o filme, certo? Pode ter uso de magia ou não, né? Pode ter transformações ou não, ou seja, o personagem pode se transformar em outra coisa ou não, né? E pode ter ou não luta entre o bem e o mal. Por quê? Porque o conto de fadas clássico, ele tem sempre a luta entre o bem e o mal, certo? Mas assim, em relação às rupturas, o que eu acho mais interessante é justamente essa questão da quebra de estereótipos. Ou seja, a princesa não precisa ser aquela mocinha indefesa que precisa ser salva.
ela pode salvar a si mesma. Nós, mulheres, somos capazes de nos virar, sem precisar de alguém que cuide da gente, certo? Nós podemos nos cuidar sozinhas, né? Hoje em dia isso é óbvio, né? E também podemos hoje abordar temas como o capacitismo, como o racismo, o próprio empoderamento feminino, né? O colonialismo, a questão da diversidade. Então, nós, hoje, no conto moderno, nós podemos escrever histórias inspiradas em contos de fadas, mas que vão além dos contos de fadas, né? Isso é muito, muito, muito interessante, eu acho, né? E o estilo narrativo pode ser mais subjetivo, mais psicológico, porque os contos de fadas clássicos, eles são sempre era uma vez, e aí tem aquele narrador, observador, que narra tudo à distância, né? Então, esse estilo de narração também pode ser subvertido, né? E o próprio final, ele pode ser subvertido. O final feliz não precisa ser o casamento do príncipe e da princesa. Pode ser uma outra coisa completamente diferente, né? Então, esse vídeo 2 era isso, era falando um pouco sobre essa questão dos contos modernos e o que a gente pode subverter dos contos de fadas clássicos em relação aos contos de fadas modernos. Então, até o próximo vídeo, o vídeo 3, que eu vou falar um pouquinho dos meus gostos em relação aos contos de fadas e gostaria que vocês falassem também um pouco dos gostos de vocês. Então, até lá, até o próximo vídeo. Tchau!